A paz do Senhor, irmãos, trago para nós da parte de Deus, Jeremias 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar. Se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. A invasão que vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda essa terra, gritem bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, ergam o sinal indicando Sião. Fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. Então eu disse: ah, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo: vocês terão paz, quando a espada está em nossa garganta. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar, nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, ele avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como um furacão, e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ouve-se uma voz proclamando desde Dan. Desde os montes de Efraim se anuncia calamidade. Relatem isso a esta nação e proclamem contra Jerusalém: um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo, ele atinge até o seu coração. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor, ó paredes do meu coração. O meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada. Num instante, as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos num momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus, e a sua luz tinha desaparecido.
Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto, todas as suas cidades estavam em ruínas, por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor, toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Quando se ouvem os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes da cidade fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e ficam sem habitantes. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Porque se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro. Porque você pinta os olhos, você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar sua vida. Ouvi um grito, como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante e estende as mãos, dizendo: ai de mim, estou desfalecendo. Minha vida está nas mãos de assassinos. Amém. Até aqui. Irmãos, isso daqui é uma profecia de Jeremias, né? E falando sobre a rebeldia de Judá, Jerusalém, e que não havia no coração deles Deus. Né? Eles falavam de Deus, mas era boca vazia. Tinham ídolos, a idolatria, né, estava penetrada dentro deles de tal forma a ponto de eles não enxergarem a verdade de Deus, né, e os próprios profetas profetizarem mentiras, né, falarem mentiras, não queriam ver a verdade. É a nossa nação de hoje, é o nosso povo de hoje, não só no nosso Brasil, mas em todo o mundo. Existem uma rebeldia terrível contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. Né? Eles falam muito da Bíblia, que ela está ultrapassada, que devemos nos atualizar a esses novos tempos e nessas novas situações. E não é assim. Deus não quer isso para nós. Deus quer que obedeçamos a Ele para que possamos ir bem na terra, para que possamos ser prósperos. Só que não, agora há um momento em que Deus precisa, e Ele sabe que precisa fazer algo para que o povo se volte a Ele, para que o povo ouça a voz do Senhor, ouça a palavra de Deus e ouça os profetas. Profetas são alvos de zombaria, de risadas, né? Porque eles estão profetizando e as pessoas não estão acreditando. Deus tem entregado profecias, Deus tem entregado palavras na boca dos profetas, tem dito, né, tem revelado na própria palavra, enquanto ministração, sobre o que vai acontecer por toda a imundícia que está no mundo. A podridão é muito grande, irmãos, o cheiro que está subindo nas narinas do Senhor. E Deus não está gostando disso. A ira dele já se acendeu, sim. E infelizmente acontecerá assim, acontecerá a destruição. Cidades serão destruídas, né? Povos terão que lamentar. E muitas ficarão de luto. Muitas ficarão de luto, irmãos. Muita gente morrerá. Muita gente morrerá. Alguns serão, né, por se arrependerem por todo o mal que fez, arrebatadas. Outras terão outros caminhos, que não, infelizmente não é o do Senhor. E é lamentável. É lamentável. Há tempos que Deus tem avisado. Deus avisa, irmãos. Deus avisa antes. Ele não é um Deus que pega de surpresa para que as pessoas não se arrependam. O Deus quer que a gente se arrependa. O desejo do coração do Senhor é que a gente se arrependa para que a gente possa seguir o caminho de Deus, para que a gente possa receber a salvação, porque há a vontade do Senhor, há um desejo no coração do Senhor que a gente receba a salvação. Só que para a gente receber a salvação, a gente precisa se arrepender. Né? E infelizmente, por tanta destruição que está acontecendo, ainda tem gente com o coração obstinado e duro. As pessoas estão rejeitando completamente o Senhor e completamente a palavra de Deus.
se envolvendo, continua se envolvendo profundamente nas próprias perversidades, nos pecados imundos, né, que afastam essas pessoas de Deus, né, que se afastam de Deus. Então, a sentença do Senhor é essa. Ele vai fazer justiça na face da terra, sim. A ira do Senhor está na face da terra, sim. Infelizmente, haverá muito choro, haverá muito lamento. Ora, baixai, Senhor, glórias ao Deus vivo. O vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Olha isso, irmã, da parte do Senhor. É um vento forte que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. É isso, irmãos. É carro de guerra, né? Antigamente se falava carro de guerra porque não existia tanques, não existiam outros tipos de armas, né? Era espada, tanques de guerra, carros de guerra, né? E infelizmente a gente sabe que o que existe hoje, né? E o que pode acontecer, sim, quando uma nação se volta contra outra, quando uma nação se levanta contra outra, né? Aí Deus fala aqui: ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Então Deus aqui ele deixa bem claro, ele quer que a gente se arrependa do mal do nosso coração, né? Que a gente reconheça que nós estamos errando, que a gente reconheça que nós estamos pecando contra Deus, contra a palavra de Deus, né? Não é nem só contra o povo de Deus, porque as pessoas estão preocupadas demais com os profetas que estão falando. Irmãos, Deus recolhe um profeta, ele levanta outro. Infelizmente, muitos profetas foram assassinados antigamente porque as pessoas não gostavam, não queriam ouvir a verdade. Então, alguns foram assassinados, né? Na própria história de Jesus, né? A própria história de Jesus, a gente sabe, né? Depois que quantos apóstolos foram perseguidos, quantos seguidores de Jesus Cristo foram perseguidos e assassinados, né? Porque eles estavam proclamando a verdade e as pessoas não queriam ouvir, né? As pessoas estavam obstinadas no seu coração pela própria verdade delas, né? Entranhada na própria maldade, entranhada no próprio pecado, sem querer ouvir a verdade, né? E por mais que as pessoas se levantem contra um profeta de Deus, contra um servo do Senhor, não adianta. Ele vai ser recolhido para o céu porque ele está obedecendo a Deus, e aí Deus vai levantar outros. Deus vai levantar outros. Não adianta tentar calar a boca de Deus. Ninguém cala a boca de Deus. Ninguém cala. Ninguém consegue calar a boca de Deus. Ele fala na boca que ele quiser. Se um profeta ele é derrubado ou de uma forma ou de outra é preso para tentar calar a boca deste profeta ou dessa serva, desse servo de Deus, Deus vai lá e coloca outro, irmãos. Não que ele não proteja esse que está sendo preso ou até maltratado. Deus protege, irmãos. Deus protege os filhos que são obedientes a Ele, né? Nós sofremos, mas nós temos a proteção do Senhor. Nós temos os braços do Senhor para nos acalentar, nos dar conforto e esperança, né? E ele levanta outros também. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, Deus vai levantar sempre pessoas, profetas, homens e mulheres de Deus, irmãos e irmãs, para falar da palavra dele a quem necessitar. Ele vai fazer isso, ele sempre fez isso, ele vai continuar fazendo. Porque a boca de Deus ninguém cala, irmãos. A palavra de Deus ele coloca na boca de quem ele quer. Na forma que ele quer. Seja velho ou seja criança. Seja idoso ou seja jovem. Então, não adianta vocês, muitas vezes, ficarem atacando os profetas de Deus, mulheres e homens de Deus, falando, louco, mentiroso, não sei o quê. Não, irmãos. A verdade é de Deus. Se você quer continuar cego, né, seguindo no caminho do pecado, a ira de Deus está contra você. Deus vai se levantar com ira. Está aqui, Deus vai se levantar com ira. Ele vai na verdade, ele já está se levantando, é que as pessoas não estão querendo ver isso, né? Não estão querendo ver, porque enxergando elas estão, né? Elas estão vendo o que está acontecendo, elas só não querem enxergar, na verdade, né? Elas estão vendo porque nós temos olhos, então nós vemos, né? Se nós não somos cegos fisicamente, nós estamos vendo. É que as pessoas não querem enxergar o que verdadeiramente está acontecendo. E é terrível, irmãos.
Já há muito que está acontecendo a destruição e tudo mais, e vai acontecer mais destruição, porque Deus vai permitir. Deus está permitindo sim, para que a igreja de Deus, a igreja de Deus seja salva. Deus quer dar salvação, irmãos. E para dar salvação, se precisar colocar no leito, irmão, ele põe. Precisar tirar uma perna, tirar um braço, ele tira. Né? Assim, é melhor entrar no céu faltando uma perna, um braço, né? Do que ir pro inferno inteiro. Né, irmãos? Tem uma parte que fala sobre isso em algum lugar. Enfim. Tá? E é isso, irmãos. Vocês precisam entender que não dá para continuar fazendo mal. Continuar na perversidade do coração de vocês. Deus está vendo tudo e não está gostando. Há muito tempo que ele não está gostando. As profecias estão se cumprindo, elas estão acontecendo. Todos os dias você vê coisas acontecendo que antes não acontecia. O Mar Morto, tendo peixe, o Mar Morto ele é tão salinizado que ele não tinha nem oxigênio para os peixes. Hoje você já vê vídeos de pessoas mostrando peixes no Mar Morto, né? Esses dias eu estava vendo sobre o rio Eufrates, ele está secando. Também é uma profecia da Bíblia. E as pessoas não estão se atentando para isso. Porque Deus não é só mais promessas, não é só profecias que as pessoas não estão vendo nada. Agora, Deus está dando provas, irmãos, concretas. De coisas que verdadeiramente na Bíblia iam acontecer, dizendo que ia acontecer e estão acontecendo. Estão acontecendo. É terrível, irmãos. É terrível. As pessoas estão ignorando a palavra de Deus, estão ignorando a verdade do Senhor. Para quê? Para continuar entranhado na própria maldade, né? Em pecados que está levando para o inferno. Vocês estão cometendo pecados que estão levando a alma de vocês para o inferno. Vocês estão tão preocupados com o corpo físico, ai, que eu vou morrer, que não sei o que, não sei o que. Preocupe-se para onde é que sua alma vai, quando é que você vai morrer, quando você vai morrer. Para onde sua alma vai? Primeiro que a gente não sabe nem quando é que a gente vai morrer. Mas a gente tem que se preocupar para onde que a nossa alma vai. E a gente tem que se preocupar agora buscando Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo as leis do Senhor, que não são ultrapassadas. Tudo é de Deus. O mundo é de Deus, nós somos o Senhor. Nós, mesmo que algumas bocas usadas por Satanás digam que não é filho de Deus, é filho de Deus porque Deus te fez. Você é filho de Deus, querendo ou não, mesmo que você rejeite o teu Pai maravilhoso, eterno, que te deu a vida, o sopro de vida, foi ele que te criou. Ele é o teu dono. Você pode não querer aceitar isso, mas ele é. Tá? Agora, não aceitar o Deus vivo ser o teu dono e cuidar de você como um zelo, porque Deus é um Deus zeloso. É um Deus maravilhoso, mas também é um Deus que ele corrige. Tem um vídeo que eu falei aqui sobre que Deus é Deus de misericórdia, porque as pessoas ficam falando assim, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de amor. Ele é, sim, Deus de misericórdia e Deus de amor. Mas ele também é um Deus de justiça. Ele corrige os filhos rebeldes dele. Ele não aceita filho rebelde. Vivendo uma rebeldia imunda, terrível, fedendo a podre nas narinas do Senhor, aí você vai lá e vai querer salvação? Tá? Deus te dá a bênção, você vai lá e adorar Satanás? Deus te dá a bênção, te dá a cura, muitas vezes de uma doença ou de qualquer outra coisa que você tenha tido, e você vai lá e fica adorando uma imagem de ferro ou de madeira, enfim, de gesso, tanto faz. É idolatria do mesmo jeito. Então, irmãos, busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Ouve-se uma voz proclamando desde Dan, desde os montes de Efraim, se anuncia calamidade. Relatem isso a esta nação e proclamem contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando um grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles cercam os homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. Aqui, ó. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. A Bíblia fala sobre isso. Jeremias 18. Jeremias 4, perdão.
Jeremias 4, versículo 18. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso contra você. Como é amargo o seu castigo. Ele atinge até o seu coração. Aí, porque vai ser muito grande. Ó, minha angústia, ele me contorce de dor. Eu me contorço de dor. As paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada. Será? Na verdade já está sendo, né? Porque você imaginar que praticamente 2020, 2022, 3 anos, irmãos, a terra sendo devastada, porque foi o mundo inteiro sendo devastado por uma doença chamada Covid, milhares e milhões de pessoas morreram. Milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. E as pessoas não estão entendendo que isso é a ira de Deus. Irmãos, o mundo está cheirando podre nas narinas do Senhor. É prostituição, é fornicação, é adultério. Abominações que estão acontecendo na Bíblia, irmãos. Abominações que o próprio Deus fala na palavra, maldito o homem que se deita contra o homem. Né? E quando eu digo isso, nós não estamos falando aqui de contra as pessoas, mas contra o pecado que ela está cometendo. E nós estamos falando isso para que ela se arrependa do pecado, para que a alma dela seja salva. As pessoas se preocupam muito com 5 minutinhos de prazer, irmãos. Esquece que esses 5 minutinhos de prazer pode levar tua alma para o inferno, para a eternidade. Com gemidos e ranger de dentes, irmãos. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou falando a verdade. Deus quer salvar, irmãos. Esse sentimento que as pessoas sentem de traição, de estar com pessoas que não deveriam estar, né? Isso não é sentimento de ser maligno. Isso é coisa de Satanás colocando no seu coração para te enganar. Se o próprio Deus é contra isso, é porque isso não é de Deus, irmãos. Isso não é abençoado, isso é amaldiçoado. E te leva para o inferno. Te carrega para o inferno, irmãos. Vocês precisam entender isso. Não é julgamento de moral. Eu não estou julgando a moral de ninguém aqui, não. Eu só estou falando que o pecado que você tá cometendo tá te levando pro inferno. Tá carregando a tua alma pro inferno, irmão. Vigia. Tira esse sentimento de dentro de você. Pede para Deus te ajudar. Retira esse sentimento de dentro de você, irmãos. Deus está bradando na terra e vai sim acontecer algumas desgraças. Vai acontecer muita desgraça. Luto. É luto na terra, irmãos. É angústia. É choro. É contorcer de dor, irmãos. Contorcer de dor no corpo e na alma. Porque quando você está sofrendo com angústia profunda, e quando eu digo angústia profunda, eu não estou falando de depressão, não. Estou falando do sofrimento que vai acontecer e de toda a destruição que vai acontecer. Para vocês entenderem que Deus é Deus. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Ele continua sendo um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Mas ele também é um Deus que se ira. Ele é um Deus que está irado sim, irmãos, e ele vai fazer destruição na face dessa terra. Gritos de guerra sendo dados. Desastre atrás de desastre, né? Um desastre depois do outro, né? É a mesma coisa. Destruição, enfim. Tá tudo isso aqui, neste capítulo. É Jeremias 4. Aí você lê o capítulo todo, você vê, foi uma das profecias de Jeremias, né? E ela vale para hoje, hein? Ela vale para hoje e ainda vale para tantos outros tempos que Deus assim necessitar, irmãos, de fazer. Porque já há muito que Deus desceu justiça na face da terra. E ele vai descer de novo. Aliás, já está descendo. Já está descendo, irmãos. Já está descendo, é muita destruição. O meu povo é tolo, eles não me conhecem. Aqui, ó, Jeremias 4, versículo 22. O meu povo é tolo, eles não me conhecem, são crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Buscai ao Senhor, irmãos, enquanto você pode achar. Deus vai fazer destruição na face da terra, sim. País vai se voltar contra país.
né? Haverá uma destruição muito grande no Brasil. Ora baixaia, Senhor, glórias a Deus viva, ora baixaia. Haverá, irmãos, haverá guerra no Brasil. Haverá, e Deus, é permissão de Deus, tá? É permissão de Deus. Porque é muita imundícia, irmãos. As pessoas não estão entendendo, elas estão ignorando e ainda estão chamando o profeta de satanista. Irmãos, mulheres e homens de Deus estão sendo levantados para Deus usar, e Deus está usando, e vocês estão chamando de satanista. Não façam isso, pelo amor de Deus. O pecado que você já tem nas cores de vocês já é o suficiente. Parem com isso. Parem de acusar o povo de Deus. Parem de acusar o povo de Deus. Deus não está gostando disso. É muita zombaria. É muita falta de respeito. Vocês não têm temor ao Deus vivo? Tenham temor ao Deus vivo, irmãos, para que a vossa alma seja salva. Deus está bradando na terra para salvar as vossas almas, e Ele só vai permitir tudo isso para que a igreja seja salva. Porque a igreja, pessoas da igreja que em cima de um púlpito, irmãos, estão mentindo. Estão cometendo adultério, estão cometendo fornicação, estão cometendo todo tipo de abominação aos olhos do Senhor. É idolatria. Igrejas que se dizem que é de Deus, não é de Deus. Tem imagem lá dentro. É demoníaco, irmãos. É terrível. E Deus vai descer, sim. Deus vai descer com o braço forte. E é muita destruição, irmãos. Vai fazer muita destruição. Aqui, ó. Tem uma parte aqui, ó. Olhei a terra fértil, era um deserto. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor, toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Tornará-se uma escuridão muito grande, irmãos, o céu. Por alguns dias o céu ficará escuro. O dia que é para ser dia se tornará noite, ficará noite. Por alguns dias a gente não verá claridade. O negócio vai ficar feio. Ora, Machai, glória a Deus vivo. Orem. Coloquem o joelho no chão e orem. Busquem a Deus. Busquem a Deus. Peçam misericórdia. Peçam perdão. Arrependam-se dos vossos pecados. Ainda dá tempo. Deus vai permitir para que a gente se arrependa. Para que haja um arrependimento verdadeiro na face dessa terra. Para que haja um arrependimento de tudo o que foi feito aqui no Brasil. É muita idolatria, irmãos. Deus não está gostando disso. Tem muita idolatria. E isso tem levado muitas pessoas ao inferno. Deus não aceita isso. Somente ao Senhor prestarás culto e adorarás somente ao Senhor. Somente ao Senhor adorará e prestarás culto. Somente ao Senhor. Ao Deus vivo, somente a Ele, a mais ninguém. Nenhuma imagem, nem pessoa, nem nada, irmãos. É a Deus. Somente a Deus. Prestarás culto. Somente a Deus glorificará. Somente a Deus exaltará. Somente a Ele. Somente a Ele, irmãos. Adorará, somente a Deus adorará em espírito e em verdade. Adore o Senhor vivo, adore ao Deus vivo em espírito e em verdade, irmãos. Põe o teu joelho no chão, arrependa-se dos vossos pecados, para que a vossa alma seja salva, irmãos. Porque Deus vai permitir, para que a igreja dele seja salva, para que as pessoas que se arrependerem recebam a salvação do Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Orem, joelho no chão, irmãos. Orem, joelho no chão, para que vocês possam suportar o que virá. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.